Agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que o Twitter vai de base. O X. Por quê? Vou dizer já já por quê. Peraí, deixa eu pegar meu café. Então, sobre a treta do dono dessa zorra toda, conto já já, mas antes deixa eu abrir isso aqui, acho que eu perco de novo. Porque eu só abri, eu só comecei a fazer esse vídeo por causa desse post aqui, que já tá rolando desde ontem. E eu tô bem chateada com esse negócio. Então, eu vou, né, usar os canais certos. Quer dizer, mais ou menos. O que eu tenho para falar sobre esse post daria uma live de 2 horas, mas eu não vou fazer essa maldade com vocês, tá? Quero que vocês tirem um momento para apreciar o conteúdo desse post. Na verdade, esse não é o post original, claro, tá? O post original, deixa eu ver o nome da menina, acho que é Paulinha, peraí, deixa eu procurar. Paulinha ficou famosa porque ela tinha, ai, não vou achar assim não. Ela tinha ingresso no show da Taylor Swift. Só que Paulinha estava estudando para o Enem. Paulinha está estudando desde sei lá quanto tempo. E ela está estudando. Vocês tá entendendo? Paulinha está ralando, Paulinha está se esforçando. Eu tô falando Paulinha, mas nem sei se é Paulinha, tá? Eu tô dizendo aqui, mas deixa eu só ver aqui. É, ela. Peraí. Não, não tá aqui, não adianta. Ah, enfim. Eu lembro que um perfil. Peraí. Eita, que eu estou falando bagunça aqui. Um perfil com o nome de Paulinha postou isso. Então, assim, a história é a seguinte: Paulinha está estudando, se matando para fazer o Enem. A mãe dela proibiu ela de sair. Como se Paulinha fosse aquele tipo de pessoa, né? Que fosse por tudo a perder por conta de uma prova. Gente, eu depois de velha, depois de barbada, depois casada, tudo bem que eu casei cedo, não sei, não conta muito, mas eu tinha uns 20 e poucos, eu tinha que fazer o concurso da Caixa. Eu fui para uma festa no dia anterior. Eu fui fazer prova de ressaca. Pelo amor, né? E fiz a prova, classifiquei. Não passei porque tinha pouca vaga, mas, quer dizer, passei, mas não fui chamada. É... Cara, a menina estava estudando, sabe? A mãe proibiu ela de ir a shows, de sair, em geral, né? Aí ela saiu escondida pro show do MC Cabelinho. É... Assim, a parte, de fato, né, dela ter se queimado por MC Cabelinho, né? Deixa quieto. Gosto é gosto, né? Gosto é igual a bunda, como dizia minha avó. Cara, a garota foi, desobedeceu, desobedeceu. Eu, como mãe, ficaria chateado, ficaria. Porque a gente tem, na verdade, eu não ficaria chateada pela desobediência em si. Eu ficaria chateada porque eu tenho um plano. Toda mãe, todo pai tem um plano para desculpa, para os filhos. Eu tenho um plano. Dentro desse meu plano está ela não tirar o foco. Porém, eu entendo, porque é muita pressão. E
falar para você que não são os jovens de hoje, igual esse povo aí tá falando, não. A gente também sentia essa pressão quando a gente era mais nova. E a gente também fazia as nossas estripulias, sem querer justificar e sem querer dizer, ah, mas a mãe devia ter aceitado. Talvez não aceitado, não achado lindo, mas sentado para conversar. Cara, como é que tu faz um negócio desse? Pô, tu te desconcentrando e tal. Só que a gente também tem que lembrar que a gente também já foi adolescente, muitos ainda estão saindo da adolescência, estão com essa atitude aí. E, cara, todo mundo precisa de um alívio, sabe? Não tem como você ficar sob pressão o tempo todo. Você tem que ter um escape. E isso não vai colocar. Ela sair um dia, não ia colocar, perder todo o estudo dela, todos os estudos, né? Todo o planejamento maravilhoso que a mãe dela fez para ela. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que não é o caso, mas que não está sendo levado em consideração aqui. Será que é isso que ela realmente está querendo? Será que ela não está de saco cheio? Ah, mas é o futuro dela. Tá, é o futuro dela, só que você já viu como é que tá o mundo? O papel dos adolescentes, o papel do jovem, da cabeça que está com a cabeça fresca, é ventilar ideias. É esse o papel. O meu papel na época em que eu era jovem era de desafiar. Eu desafiei de uma forma meio que diferente. Eu saí, eu aprendi a ser estratégica, mas a gente vai fazer isso de um jeito ou de outro. Não tem como. Simplesmente porque é assim que a humanidade evolui. É assim que a gente cresce como seres, como sociedade, tá? Se todos os adolescentes forem igual cordeirinhos, bonitinhos, seguindo a trilha, a história não anda. Não tem novela. O roteirista do Brasil fica sem ter o que escrever, entendeu? Tem que ter, não adianta. Então, se isso é verdade, né? A gente está partindo do princípio que isso é verdade, que isso aconteceu, que nem ela sabe, ela estava falando, né, que a mãe só falou lá na mensagem, né, que vendeu e tal, nem ela tem certeza, porque o ingresso foi comprado numa conta, que ela botou a família inteira para comprar, para tentar comprar o ingresso, que realmente foi uma dificuldade, esse show da Taylor Swift foi uma novela, não sei como é que, né, tem pessoas que conheço que conseguiram. Foi bem difícil mesmo, e inclusive teve gente que disse que entrou na hora que abriu, já não tinha mais, aí depois, quando foi ver, tinha, enfim, problema de sistema, caía, uma tragédia. Então, assim, ela botou a família inteira para comprar, parece que um primo, um tio conseguiu, e a mãe ofereceu, a mãe anunciou os ingressos contra a vontade dela, e vendeu, supostamente, mas é aquilo, todo mundo aconselhando ela, todo mundo entrando na internet aconselhando ela, expõe o QR Code, deleta a conta, não sei o quê, só que assim, eu acho que ela nem ela sabe em qual conta que tá, não sabe quem foi, assim, não sabe em quem tá o login, os dados de login, ela só tá com o QR Code. Acho que ela só pegou o ingresso físico e, tipo, o resto dos outros dados da conta, ela não tem noção, não tem nem acesso. Mas cara, eu quero ler esse fio específico porque, assim, o fio original já me incomodou bastante, foi o que eu vi ontem. Esse aqui foi soco atrás de soco, ó. Hoje em dia, os filhos não dão valor ao esforço dos pais. Minha mãe nunca teve dinheiro para eu ir a uma festa de um ídolo. Isso me soa a recalque, tá? Isso tá me cheirando a recalque. Ela tá com inveja da garota. Vou falar, aqui eu vou rasgar, tá? Isso aqui, porque ela nunca teve dinheiro, ela tá achando ruim que a garota fez o que ela fez. A garota, ela falou, ela abriu, ela falou, olha, meus pais têm condição, não tô... Ela não precisava ter vendido, ela vendeu de vingança mesmo, entendeu? E ela admite, não, a gente tem condição, eu podia viajar para o Rio, o problema é que minha mãe não deixa, minha mãe está me barrando porque ela acha que eu tenho que ficar enclausurada até o dia do Enem. Ela expôs isso.
Então, o problema, inclusive, que eles iam fazer vaquinha para ela comprar outro ingresso, comprar passagem para vir para cá, enfim, várias coisas. Aí, então, assim, esse tipo de minha porção psicóloga, né, me diz assim, tá gritando para mim, cara, isso é muito recalque, isso é muito recalque. E não merece coraçãozinho. Aí é assim que a gente sabe quem é a futura manipuladora. Aí, ó, tá vendo? Filha do Blade Runner. A mãe comprou o ingresso com o dinheiro dela, a filha fez merda e a mãe vendeu. Nada errado, afinal, menor de idade, fugindo de casa para ir em baile. Olha só, tá? De fato, colocar assim, em termos básicos, isso foi fato. A mãe dela falou: olha, você não pode sair de casa e ela sai. Isso era uma coisa que minha mãe dizia. Não sei se era um argumento, se era uma desculpa, mas eu recebia isso, eu entendia isso como sendo uma coisa verdadeira, inclusive passei por isso. Na verdade, nem fui eu, foi minha irmã. Você sai, você está exposta, ainda mais sendo adolescente, ainda mais sendo menina. Então, quando o pai fala assim, quando a mãe fala assim, olha, não pode sair, ou então se sair, me avisa para onde vai. Não é que eles querem controlar necessariamente. No caso, minha mãe era, mas não só isso, né? É porque, assim, se acontece alguma coisa, ela precisa saber onde vocês estão, né? E isso era fato. Então, assim, quando eu conseguia autorização para sair, eu dizia exatamente onde eu ia. Eu nunca fui estudar com amigas para encontrar namorado, não. Até porque o meu namorado morava no fim da rua. Então, se ela quisesse, a primeira coisa que ela ia fazer se eu estivesse demorando ou se eu não estivesse respondendo, né, era ir na casa do meu namorado. Então, isso é um fato. Agora, a mãe baixou um decreto e a garota saiu escondida, menor de idade, saiu escondida para ir num baile. Isso tem outras implicações, claro, mas isso é o quê? Uma clausura, né? Então, não sei, tem muita coisa para ser discutida aqui nisso aqui, tá? Nesses conteúdos aqui, desses comentários. Pelo que eu vi, a mãe dela estava proibindo ela de sair o ano inteiro para estudar vestibular e ela ganhou o ingresso de graça para o show do Cabelinho. Quis aproveitar uma única vez. Acho muito extremo essa decisão de vender o ingresso. Isso, o show do MC Cabelinho, ela ganhou o ingresso. E, tipo, ela estava pegando firme nos estudos. Não é como se ela tivesse destrambelhado e não tivesse afim, ou tivesse, sabe? Ela tá focada. Querendo ou não, a gente também não sabe se ela está realmente querendo fazer nessa prova, desse Enem, ela tá focada. Então, assim, sabe? Sei lá, podia ter feito outro tipo de coisa, outro tipo de punição, sei, sabe? Ou não podia, ou não pune, gente. Ela é inteligente, a garota tá estudando pro Enem. Alguma coisa deve saber, sabe? Conversa. Ah, na minha época ninguém conversava, na minha época tudo era proibido. Pois é, por isso que você é bem de cabeça, por isso que você não precisa nem de terapia, né? Gente, vamos prestar atenção no que a gente fala, porque na minha época, porque, né, meus pais não faziam isso, porque hoje em dia os adolescentes estão muito lá, 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 lá. Pensa no que vocês estão falando, vê se tem alguma, será que é essa geração que está errada, ou será que vocês que cresceram e estão vendo a geração de vocês aceitavam isso? Vocês aceitavam de bom grado? Vocês achavam certo? De coração. Vocês aceitaram, se conformaram, mas isso fez bem para vocês a longo prazo? Para e pensa. Eu digo para vocês até hoje, eu era uma adolescente super obesa. Eu era uma criança que tinha o apelido de Santinha, porque os vizinhos não ouviam a minha voz dentro de casa. Eu não abria minha boca. Eu fui uma adolescente sonsa. Eu escondia coisas da minha mãe, simplesmente porque ela me proibia de tudo. E eu escondi o fato de que eu estava namorando, que eu estava fazendo coisas até os 15 anos. Por quê? Porque minha mãe
tinha ameaçado meu namorado tinha 16 anos, 16 para 17 anos, com aquela palavrinha, né? Violência, né? Menor de idade, menor de 14 anos, não podia fazer coisa, né? Menor de 14 anos, na verdade, não pode nem namorar. Por lei, isso, 14, só a partir de 14 anos que o adolescente tem consentimento, pode dar consentimento para namorar. E eu escondi essas coisas da minha mãe, simplesmente porque ela fazia esse tipo de ameaça. Então, assim, será que eu sou bem, assim, sou bem resolvida? Talvez agora, hoje, um certo tempo, né? Anos de terapia, mas isso não deixa ninguém bem, não, cara. Aí você vai analisando tudo que vai acontecendo depois na frente, tá vendo que tem aspectos da sua vida que não são legais, assim, tipo, como é que você se relaciona com o seu marido, com o seu namorado, né, com a sua esposa, com a sua namorada? Como é que são esses relacionamentos? Como é que é você no trabalho? Aí e pensa, vê se o fio não está ligado lá diretamente a essas coisinhas que vocês consideram agora, vocês consideram o certo, e que essa geração está se rebelando. Na verdade, toda geração se rebela. Todos os adolescentes têm, de um jeito ou de outro, um jeito de se rebelar. Eu sou a maior prova disso. Todo mundo fala assim, poxa, mas você nem era rebelde. Pois é, mas eu era sonsa. Presta atenção. Mais de 300 likes, então vou aproveitar para o meu trabalho. Olha, que legal. Caramba, tá precisando de dinheiro para comida, gente. Ajuda ela aí, pô. Que horror, gente. Espero que essa mãe devolva o ingresso. Imagina perder tamanho laço com a filha. É isso que eu tô dizendo, cara. Será que vale a pena? Será que a longo prazo isso aqui vai valer a pena? Ah, mas foi a garota que cortou relações. Sim, isso é importante para ela agora. A gente tem que entender que as coisas têm um valor pessoal, sabe? Um objeto, uma situação, uma relação, ela pode não significar nada para você, mas para aquela pessoa pode significar muito, pode significar tudo. A mãe rompeu ali a fronteira, né, do respeito à pessoa, ao indivíduo. Independente desse indivíduo ser filho, ela não pertence, não é uma propriedade. Esse problema de propriedade, cara, sabe? Os pais acham que os filhos são propriedade, não são. São indivíduos, mas sustento e tá, né? Sempre cai nessa questão, né, do sustento, do dinheiro. Isso é péssimo para relações. Isso é péssimo para relações. Quando tudo fica baseado no dinheiro, na propriedade, no pertencimento, um pertencer ao outro, qualquer relacionamento, você pode ver, gente, sempre, sempre fede. No final das contas, sempre vai feder. Hum. Quando não recebe disciplina em casa, a rua ensina de forma bem mais agressiva. Gente, é a segunda vez que eu ouço falar sobre disciplina em menos de 12 horas. Eu tenho umas questões sobre disciplina. Talvez porque eu seja muito, muito contra disciplina. Tá? Eu achei essa palavra muito mal usada, mas eu não vou também entrar nesse mérito, não. Essa mãe salvou a vida da menina. Uhum. Vamos lá. Essa mãe salvou a vida da menina. Eu queria saber de que forma. Só isso. A questão é que nem é ser o show mais hypado. A menina gosta da Taylor Swift. Provavelmente é uma fã. E mesmo que não fosse, de novo, a mãe roubou um momento da vida da filha. Talvez ela fosse nesse show e achasse um cocô, sabe? É uma experiência que a garota vai deixar de ter. Não se rouba experiências. Não se rouba nada, né? Mas, na verdade. Mas você não rouba o direito da pessoa a ter uma experiência. Por mais que você ache que aquela experiência vai ser péssima. Você não sabe, né? Você não é a pessoa. Hum, enfim.
Só nos comentários achando que porque a pessoa compra, ela tem direito a tudo. Pera lá. A partir do momento que o que é presente, acabou. Não tem essa de tomar de volta. Ainda mais quando você usa isso como forma de manipulação. Então, essa é a questão aqui, ó, manipulação. A mãe não argumentou, a mãe não tentou entender. De novo, é uma adolescente, não tem consciência. Eu ouvi isso também de um colega ontem, né? Até uma certa idade, as pessoas não entendem, né? As crianças, os adolescentes não entendem. O pai realmente tem que forçar a fazer certas coisas. Não, não e não. Primeiro que você nunca sabe até que idade uma criança não tem consciência de que ela tem que estudar. Eu, por exemplo, eu sempre soube que eu tinha que estudar. Eu sempre soube que eu tinha que estudar. Sempre. Inclusive, minha mãe demorou um pouquinho para me colocar na escola, era complicado conseguir vaga e tal, e eu pedia para minha mãe, porque eu queria aprender a ler. Aí ela conseguiu, né, com uma tia minha e tal, que era diretora de escola. Na época da gente não tinha esse negócio de escola para todos e tal, né? Era bem, bem, bem difícil mesmo. Eu consegui até uma escolinha boa. Escola estadual, mas legal. Tinha professor. Então, isso eu tinha 6 para 7 anos. É, eu tinha feito 7 anos, eu acho. Não, foi no ano que eu fiz. Foi no início do ano, eu faço em março. Logo em seguida, eu fiz 7 anos. Então, a partir de que idade você pode? Eu sou uma gênia, eu sou uma sumidade. Não, sou não, tá? A partir de que idade você pode dizer que a criança tem consciência de que tem que estudar, ou que tem consciência de que tem que obedecer? Não existe isso. Existem formas e formas de você ensinar. A criança aprende de qualquer jeito. Agora, como é que ela aprende, né? Através da disciplina, ela vai aprender a obedecer. Mas através do diálogo, ela vai entender que ela precisa ouvir as pessoas. E ela vai criando essa consciência crítica. A partir do momento em que você fala alguma coisa que para ela não faz sentido, é só uma vontade, é só porque eu quero, aquilo já não vai bater direito. Então, isso é uma marca dessa geração. Essa é da anterior, né? Mais ou menos a idade da minha filha para a idade dos meus sobrinhos. Dos meus sobrinhos. É, uma geração que, assim, independente da vontade dos pais, ah, alguns elementos, e aí eu incluo a internet nesse ponto, e eu acho positivo, pelo menos nesse ponto eu acho a influência da internet acabou sendo positiva, porque, assim, de certa forma, elas questionam, essas pessoas mais jovens, elas questionam. E os pais também, né? Os pais que foram criados pela geração anterior, que era uma geração que foi criada pelos boomers e tal, né? Que era toda a disciplina, né? Então, começou essa quebra aí. Então, assim, a criança vai aprender de qualquer forma. Ela vai aprender de qualquer jeito. Como esse maluco que falou, né? Cadê? Quando não recebe disciplina em casa, a rua ensina. Quando não recebe disciplina em casa, recebe e não recebe nada, né, no lugar, claro, aí sim, a rua ensina. Mas o que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, é quando existe a educação baseada no diálogo, que eles não veem como educação. Igual eu tive, né, isso, eu vivi isso com a minha filha, né, dentro de casa, eu tive críticas porque eu tratava minha filha como adulta. Na verdade, eu não tratava ela como adulta. Na verdade, eu conversava com ela e eu aprendi a modular a minha linguagem para conseguir fazer. Eu sou professora, né? Eu meio que faço isso por dinheiro, digamos assim, né? Para dar aula de inglês, eu preciso adaptar. Eu não dou aula em português, eu não traduzo, mas eu dou aula em inglês, só que a minha linguagem é adaptada para o nível do aluno. Então, se o aluno é iniciante, eu vou falar um inglês mais simples, usar bastante gesto. E eu fazia isso com a minha filha, tá? Tinha coisa que eu não conseguia dela. Não conseguia. Internet, horário de internet, por exemplo, sempre foi um problema.
Mas hoje não é um problema. Internet, para mim, não é um problema. Ela não fica escrava de rede social, por exemplo, né? Mas enfim, é papo para live de 1 hora mesmo. Não tem jeito. 2 horas. A ideia de punir seu filho é patética, independente do caso, porque você, pai da pessoa, decide punir ela sim. Não existem argumentos que me convençam que isso ajuda na relação. Isso não ajuda na relação, isso não ajuda na criação, isso não ajuda a ela a aprender senso crítico, só ajuda ela a ter mais raiva de autoridade, não ver a autoridade como uma forma de né, uma relação boa, que nunca é, né? A autoridade e autoritarismo especificamente não é uma relação, né? Principalmente familiar, não é uma relação boa. Se você é uma mãe autoritária, não é legal. Tudo isso porque a mãe falou para ela no show, não ir no show do MC Cabelinho, e a Lenda desobedeceu e foi porque ganhou ingresso. Aí corta a relação com a mãe por causa do Taylor Swift, um mico, um mico. Ué, queria que ela cortasse por causa do MC Cabelinho? A mãe salva a filha. Do quê? Do que exatamente a mãe salvou a filha? Não sei não. Não sei não. O contexto é que a menina em questão foi ao show da MC Cabelinho sem autorização da mãe, que queria que ela ficasse em casa por estar na época de vestibular. Nem está na época de vestibular. Começa em outubro, novembro. E eu acho que ela vai fazer o Enem, que é em novembro. E ela está estudando igual a louca. Ela não está saindo de casa. E ela ganhou os ingressos. Então, assim, não vai prejudicar ela, né? Como se isso fosse, né? Ah, botar tudo a perder. Ela foi na MC Cabelinho e aí, por causa da, né? A música fez ela esquecer tudo que ela aprendeu, né? Estamos com a mãe PT. Tá, vai lá. Fiquei muito na resposta da filha. Quantos anos ela tem? Que pelo perdeu direitinho no meu casamento, conhecer meus filhos. Parece uma criança de 10 anos falando. Eu não, acho que não, hein? Eu acho que tem muito adulto que falaria isso. Eu já proibi gente de ir em festa minha. Hoje gente da família. Minha irmã também. Fazendo esposo aqui. Faço mesmo. Ah, não. Não é assim que funciona. A gente é família, mas tem nada a ver, cara. Nada, nada, nada a ver. Vamos lá. Tem muito post aqui, gente. Espera aí. Sapatênis um. Sapatênis um. Ah, o Thiago Leifert. Ele estava falando que processou o nome dele? Léo Lins. Vamos ver isso aqui, peraí. É... PUC. PUC. Ah, aí não, né? Aham, Globo. Ninguém viu. Professor da PUC?
Ai, eu fique isso. Está muito fique, viu? Ah, tadinho, ele saiu da PUC. Ele não pode ficar na PUC porque fizeram preconceito com ele. Poxa vida, tadinho delezinho. Hum, é, não, tenho que dizer não. Tá certo. Toma coraçãozinho. Pam, 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 pam. Depois de ter afundado o Brasil, Paulo Guedes reaparece e faz projeções para a economia brasileira. Segundo o ex-ministro, a situação econômica vai ter um período de fôlego, mas vai se deteriorar em 2024. Sabe por quê? Sabe por quê, né? Preciso falar? Cara, para de dar palpite infeliz. Tu já tá com dinheiro lá nos offshores. Ai, quer mais o quê? Eu, hein, quer ser o dono do mundo? No Brasil, as crianças vão ao estádio sozinhas e são proibidas de seguir o time do pai. Muito ruim, terceiro mundo. A cultura futebolística na Inglaterra é sensacional. Os pais levam os filhos para o estádio desde pequenos, não importa o sexo. O número de meninas e mulheres nos estados é muito grande. Os filhos torcem para o time dos pais. A tradição passa de geração para geração. E tá, eu não vou comentar, lembra? Minha regra? Não, não vou comentar. Futebol, não. Padre Júlio é vetado por Ricardo, não conversa com esse de educação. Ai, ai, tristeza. Um minuto para a palavra da caminhoneira. Oh, meu Deus. Vamos lá. E eu lembro desse vídeo. Ou, mas a gente tem testosterona. Eu não aguento com esse povo que usa biologia para justificar coisa e fala que cobra fala, sabe? Não aguento, não aguento, não aguento, não aguento. Mas enfim, sim, nós temos testosterona. Menos, mas temos. Todo mundo tem. Senão a gente não saía nem da cama. É, pois é. O hormônio não tem gênero também, não. A diferença é que, assim, os níveis são diferentes. E os ciclos hormonais também são diferentes. O ciclo do homem é de 24 horas, o ciclo da mulher é de 30 dias, 28, depende né, do organismo da mulher. Agora, essa menina aí, nossa, ela não faz o que prega, né? Mas tudo bem. É, esse negócio de falar que feminismo defende que você tem que ser bruta, feminismo defende. Cara, o feminismo não defende nada disso. O feminismo só quer que privilégios deixem de ser privilégios, passem a ser direitos de todos, de todas. Então, assim, o mesmo direito que o homem tem, não que a mulher tenha. O problema é que as pessoas confundem isso, né? Direito, liberar com obrigar. São duas coisas diferentes. Não é porque o aborto vai ser liberado que todo mundo vai ser obrigado a fazer. Se você engravidar, você vai ser obrigado a abortar. Não, não é isso. A, a mulher, ela quer que o companheiro, porque a palavra é essa, companheiro, esteja dentro de casa, veja que está alguma coisa errada na casa e tome a iniciativa de fazer.
aquilo, e não fique esperando os braços cruzados da mulher se tocar, de que tem alguma coisa errada na casa e pegue para fazer, tá? A gente não tem que ficar pensando em tudo, fazendo tudo atrás do homem. É essa a questão feminina, especificamente né, voltada para isso aí. Então, assim, não dá, né? Tem como, sem condição. Ai, Senhor, vamos lá. Chelsea é uma influenciadora que faz questão de mostrar como a cadeira de rodas não é uma prisão. E mesmo assim, no dia de seu casamento, se forçou a andar. É, Não vou comentar sobre isso. Não tenho nem o que dizer. Essa menina aqui, né? Começa aqui, nos Estados Unidos, né? Casamentos, coisas. O casamento lá, o evento casamento, né? Não a instituição casamento, não o contrato social casamento. É um negócio meio bizarro, assim. As pessoas, enfim, ficam presas a um conceito, né, da festa e tudo mais. É uma empresa, né? É uma indústria, na verdade. Gera muito dinheiro, muito lucro. Então, nem comentar. Isso aqui representa exatamente o sentimento do torcedor. Não! Colocar em caixa alta porque é necessário. 28 agentes da PRF estiveram no hospital onde Luísa estava internada. Cara, ai, não aguento não. Que situação. Ah, isso é legal. Acabei de passar por uma super revista nos Estados Unidos, mas tive meu momento de prazer. O cara abriu minha mala, viu vários remédios de transplante e perguntou se eu iria comprar mais nos Estados Unidos. No, sir, it's for free, Brasil. Não, senhor, é de graça no Brasil. Hahaha. Esse, esse post é engraçado, porque teve uma galera falando assim, engraça não, eu já pago com o meu imposto. Gente, menos. O cara não ia explicar, né? O cara, ele deu uma resposta curta e direta. E a informação chegou. A querer discutir que não é de graça, que tem custo. Óbvio que tem custo. Mas o cara não precisou hipotecar a casa para poder comprar os remédios dele, assim como nos Estados Unidos. Esse é o ponto, tá bom? Segurança já começou o processo para mim no Brasil. Lembrando que o imposto sobre remédio aqui é 33%, e lá é zero. A questão não é essa, criatura de Deus. 33% do salário, do melhor salário, vamos lá. Vamos botar o salário que segundo o Diese, a gente deveria estar ganhando, salário mínimo. Vamos botar aí, 6 mil. 33% de 6 mil dá quanto? 1.800, 1.900? 1.800, né? Os remédios lá não custam 1.800. Remédio para transplante não custa só 1.800 reais. Sem contar que lá é em dólar. Para e pensa, criatura. E você, aqui, você não tem só, esse valor aqui não vai só para remédio, tá? Não é só para custear remédio. O pessoal pensa que é assim, né? Ah, o imposto que eu estou pagando aqui nessa comida vai para incentivar a indústria alimentícia. Não é assim que funciona o imposto, não é segmentado. Acho que o único imposto que eles tentaram fazer assim, segmentado, que tinha, quer dizer, alguns impostos, taxas, elas são específicas, elas vão para áreas específicas. Agora, imposto, ela vai formar um bolo, vai formar um montante que vai ser destinado de acordo com o orçamento, né? Quando eles decidem lá no fim do ano, né? Aquela parada toda que eles decidem, tantos por cento vai para qual área e tal. É assim que é feito. Agora, teve a CPMF, começou como IPMF, que era o imposto dos cheques, né?
pessoal falava, que era para saúde, se não me engano, né? Aí era específico, mas fora isso, não é assim que funciona. Você não vai pagar 33% do valor, você tem que reclamar, sim, do fato de que você está pagando imposto sobre o produto, que, enfim, já tem uma cadeia de produção toda aí, que já sofreu uma valorização absurda e sem sentido, porque tem o lucro ainda das farmacêuticas, tem o lucro da farmácia, claro, né? Todo mundo tem que tirar o seu, e aí em cima disso ainda tem esse imposto. Então, você tem que questionar, não é o valor ou o percentual, é como isso está sendo cobrado, é de onde isso está saindo, qual, né? Por que que tem que sair do produto final? Por que que tem que sair de um produto? Né? Por que que o imposto tem que ser assim? Então, enfim, mas não questiona que é 33,5% que você está pagando, porque ele está falando isso, no fundo ele está falando assim, eu não sou transplantada e eu sou obrigada a pagar pelo remédio desse palhaço aí, como se o cara também não pagasse, né? Esses mesmos 33%. E como se ele, Deus o livre, né? Não, tá livre, como se ele estivesse livre de precisar um dia. As pessoas não pensam. It's free. Isso aqui tem um site, né, que mostra o quanto foi arrecadado de imposto, né, num determinado período. Aí o Babaca botou aqui o impostômetro. Mas, sabe, deixa quieto. Quieto, porque isso aí é jogar palavras ao vento. Esse povo não entende, e mesmo que tivesse capacidade de entender, não ia querer ouvir, porque eles querem ter razão. Entendeu? Esse cara aqui tá errado, porque ele falou com um gringo que o remédio era de graça, né? Quem lembra quando o Ciro Gomes disse que faria a mesma coisa só que no nível federal? Não funciona, não dá certo. Privatização da Sabesp. Ah, hum, nem vai dar apoio para eles. Ai, ai. Hum. Ai, gente. Eu tenho peninha da blogueirinha, cara. Ela tem esse programa de entrevistas e, tipo, eles colocam ela numa saia, numas saias justas tão desconfortáveis e desnecessárias que só para entretenimento, sabe? Ai, cansa isso, sabe? Entretenimento por entretenimento, assim, só para ganhar view. Agora não é mais audiência, view. No Uber hoje. Cara, tô num momento bom agora da vida, sabia? Uma casa legal, um relacionamento bom com os meus dois filhos. Opa, coisa boa, né, filho? É uma coisa bem bacana mesmo, gratificante. Tenho 9, né? Os outros 7 eu não gosto, mas esses últimos dois tá bacana mesmo. Gente, putz. Vou tendo filho, vou vendo. Vou tendo filho aqui, vou vendo. Ah, esse aqui eu não vou a cara, não. Vai, vaza. Mas esse aqui também, né? É. Pô, não, esse aqui é maneiro, esse aqui é maneiro. Vou ficar. Vou ficar com ele. Gente, que horror. Um dia tu me seguia. Mentei que eu passei no concurso com duas pessoas do convívio. Eu contando animada, solta. Mas aí, vai parar? Não vai estudar para ser promotora, juíza? Quando eu disse que talvez não, que por enquanto estou feliz com o futuro cargo, que agora eu quero me dedicar ao sonho de formar a minha família, me dedicar às pessoas que amo. Pode ser que amanhã mesmo eu mude de ideia, mas nesse momento eu estou muito feliz. E o cara em seguida foi: nossa, mas só isso mesmo? Sei que foi na maldade, mas assim, quantas pessoas condicionam a felicidade com status? Não está escrito. Esse é o meu sonho. Respeite ele, respeite. O segredo é não falar. Concordo. Você está coberto de razão. Pensei exatamente logo isso depois falei, mas já foi, ficou aprendizado. Como se todo mundo quisesse perguntar, gente, não é nem essa a questão. Vamos curtir o momento, né? A conquista. Pô, a pessoa parece aquele povo, né, que fica falando assim, aí,
Vai namorar, não? Aí namora. E aí? Quando é que vai noivar? E aí? Para quando é o casamento? E aí? Quando é que vai ter filho? Gente, deixa a pessoa viver o momento, curtir a experiência, passar por aquilo. E aí é assim que a gente vai crescendo e sendo feliz, não é sempre pensando no próximo momento. Isso não é viver. Você não vive no futuro, você vive no presente, pô. Caramba, difícil. Muito difícil isso. Bom, vamos lá. Quem não está seguindo os perfis do Alto Leblon, de plataformas de redes sociais, está perdendo apenas o melhor conteúdo na internet. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Muita atriz, hein? Ó, muita atriz. Será que isso é fake, gente? Eu tô quase muda. Ai, gente. Deve ser muito bom no que eu fazer. É, deve ser mesmo. Só me vem a música Love by Grace na cabeça. Ai, não, para. Ai, isso é horrível, não. Dá não. Essa música é pra quem raspa o cabelo. Cortar cabelo, não. Cortar cabelo, só não. Eu juro que achei que era uma personagem. Aí foi na página e vi que pegaram o perfil da pessoa e é real. Gente, isso é real. Eu jurava que era fake. Que loucura. Drama de gente rica. White people problems, é. Pelo amor de Deus, o cabeleireiro vai acabar com ela por ter cortado o cabelo assim. Não, ela não cortou, ela só fez o vídeo tirando o comprimento. É claro que ela vai fazer um corte assinado, né, pô? Tu acha? Ai, ai, vamos lá. Os anos atrás, Carol Dickman. Tá, né? Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Realidade paralela. É, pois é. Ah, eu tenho um negócio da Jana para falar. É sobre Twitter mesmo. Interpretação. Eu tinha até reclamado disso uma vez. É, como a arquitetura do Twitter torna difícil a gente contextualizar as coisas. A gente lê um post e muitas vezes não dá para entender o que está, porque aquele post faz parte de um fio que já se perdeu. Aí você tem que ir no perfil original e às vezes a pessoa não pega, não faz o repost, né? Ela simplesmente copia ou faz um print, e aí fica difícil de você ir atrás do post original. Mas o Twitter foi montado, né? Foi feito, foi estruturado para ser realmente essa coxa de retalhos. É, e aí dá margem para muito desentendimento, para muito mal entendido, né, na internet. Então, queria até depois ver o vídeo para fazer um react. Ui, foi mal, gente. Preciso de uma segunda xícara de café. É tão interessante pensar que foi estabelecido um tempo como se já não estivéssemos na merda, como se fosse possível estabelecer precisamente até quando se pode fazer merda, dando prazo para que jamais deveria ser tolerado, mas segue sendo realizado. Estamos na metade do tempo para alcançar os objetivos globais em 2030. Por toda essa semana na onda, líderes mundiais estarão reunidos no pavilhão para... Então, quando chegar no último ano, é por isso que o negócio de botar meta assim é complicado. E engraçado que isso aqui fecha o ciclo, né? É, e
Meu treco aqui tá estranho. Minha tela. É, isso aqui fecha, né, com aquele primeiro tópico que eu falei lá, que eu tinha falado, né? Que mas a criança até uma certa idade não tem consciência. Até que idade? Como é que a gente pode estabelecer esse limite, né? É onde a gente pode parar de falar com a criança de forma autoritária e passa a falar com a criança de forma adulta. Eu lembro que, assim, minha mãe, né? Eu sempre uso minha mãe como exemplo porque, enfim, meu maior exemplo de como não agir. Desculpa, mãe, mas foi dela. Então, assim, eu lembro que ela falava muito isso, né? Assim, na verdade, ela não falava, ela dava a entender. Eu depois, mesmo depois de adulta, mesmo depois de casada, eu não tinha opiniões válidas para ela, no conceito dela, porque eu era mais nova que ela, eu era filha dela. Então, na cabeça dela, eu nunca ia ser boa o suficiente para dar conselhos para ela, por exemplo. Para ela não fazia sentido isso. Então, só muito recentemente foi que, assim, com muita. Aí eu tive que construir autoridade, né? Tive que dar uma de influência digital. Eu tive que fazer muita coisa e ter propriedade para falar, olha só, eu fiz isso assim, eu já tentei dessa forma e deu ruim. E aí eu fiz assim, meio que errado, né? Porque assim, se eu fosse seguir os meus conselhos na verdade, eu nunca daria conselhos, porque os conselhos, a experiência da pessoa é a experiência da pessoa, né? O que você pode fazer, assim, como é que você vai tirar a identidade? Eu tenho como te dizer isso, eu tenho como te ensinar. Como é que você consegue determinado processo, uma coisa que tem um passo a passo único, que não tem como fazer de outra forma. Eu consigo, né, passar, eu ou qualquer outra pessoa. Mas experiência pessoal, tipo, como é que eu vou saber o que eu quero fazer da minha vida? Não dá, não tem, entendeu? É isso. Deixa eu ver aqui. Relato do neurologista. Recomendei a um adolescente que tomasse vacina contra o HPV. A mãe do rapaz que o acompanhava surtou. Aos berros, disse que o filho jamais seria vacinado. Esperei ela se acalmar e recomendei de novo a vacina. Os dois se retiraram do consultório. Engraçado que vai seguindo o tema, né? A gente continua aqui nesse tema. A mãe é, obviamente, uma, né, anti-vax. E se isso tivesse, se essa mãe tivesse sido mãe nos anos 30, não, nos anos 30, ó. Pode ser, nos anos 30 ou até mesmo 30 anos atrás, eu duvido que ela tivesse essa atitude. Ela até poderia pensar, nossa, mas vacina e tal, não sei o quê, mas a confiança nas campanhas de vacinação era muito maior. E naquela época não tinha nem vacina para HPV, tá? Eu lembro que é, foi depois que eu saí de casa, né? Depois de velha que eu tomei a vacina pela primeira vez. Então, assim, tome vacina, gente. Não, sabe? Eu sei que, assim, você sendo menor de idade é mais complicado, mas leva a avó, pede a avó para levar. Eu sei que eu estou ensinando adolescentes menores de idade a desobedecerem os pais, mas, cara, depois dessa mãe da menina da Taylor Swift, sinceramente, sabe? É, seria muito leviano da minha parte dizer assim que tá tudo bem, que sim, obedeça, cara. Como é que você vai obedecer a mãe? Tem certas coisas, a gente tem que aprender o conceito de desobediência civil. Mas aí precisa de consciência, você precisa entender que as suas ações não é consciência de, o que é certo, o que é errado. Não. É consciência no nível muito superior a isso. É o nível de que o que você faz tem consequências. Consequências para você, consequências para quem cerca você, e consequências para a sociedade onde você vive. Então preste atenção. Consciência para você é imediata, você, né, você é capaz de imaginar. Agora, consequência para sua família, por exemplo. Se você faz uma coisa errada e você é menor de idade,
Sua mãe e seu pai são responsáveis, ou seus tutores, né, quaisquer. Eles são os responsáveis. Então, se você cometer um crime, obviamente, você vai ser punido, de certa forma, mas seus pais também vão ser. Seus pais são fichados. Só para vocês entenderem aqui o que eu estou tentando contextualizar. Consequências para a sociedade, né? Tudo que você vai fazer, né, se você decidiu fazer uma besteira, você sabe que aquilo ali vai reverberar na sua família, na sua comunidade, tudo. Você não sabe até que ponto aquilo vai ecoar, né? Então, sim, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que lembrar que tem consequências. E aí você tem que estar preparado para elas, tem que se preparar para elas, ou tem que se preparar para minimizar isso. Só isso, tá bom? Seguindo isso, seguindo essas regras, desobediência civil, tá bom? Sim, a tia está ensinando. Coisa errada. Bom, eu queria ver esse filme, mas eu estou preocupada com a hora. Vamos lá. Problemas dos antivacina é que eles confiam demais no próprio sistema imunológico, justamente porque eles não foram criados por pais antivacina. Exatamente. Exatamente isso. Se estão sadios é porque se vacinaram, tinham pais conscientes. Tivemos um retrocesso nessa questão que vai demorar muitos anos para ser revertido. Um perigo. Estou morando em Portugal. Mesmo o sistema de saúde lá sendo público, nem de longe tem um programa de vacinação tão eficiente quanto no Brasil. Tive quase que implorar por uma dose de vacina contra a Covid. Em Brasília, cheguei no posto de saúde e só estiquei o braço. Ai, bora, meu filho. Acho que travou. Travou. Bolsonarismo é uma doença irreversível que emburrece as pessoas. A vacina para HPV é dada pelo SUS há uns 8 anos, de graça, assim que lançaram a campanha, levei minha filha. Retrocedemos 50 anos. Uma mãe dessas merece uma camisa de força, isso sim. O meu navegador travou e eu tô ficando irritada já. Eu vou parar esse negócio aqui.